Ei, gente! Boa noite, meu povo! Tudo bem? Vamos aguardar aí mais uns minutinhos. Fala comigo, Everton. Já tá aí, né? Vou te chamar, esperar o pessoal chegar aqui. Tô compartilhando já o link. Vamos lá, Everton, começar esse bate-papo aqui. Fale comigo, Simone. Ei, tudo bem? Tudo bem? E você? Tá? Quanto tempo, né? Ajeitar a câmera Verdade. aqui. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo sim, Simone. Desculpa, até acelerei você para me chamar, porque eu estava preocupado com a câmera aqui, não sei como é que estava. Não, que isso. Tô achando ótimo. Você já tá aí trabalhando a 1.000 por hora, né? Na verdade, gravamos uns vídeos hoje é um dia bem legal. A gente se diverte nas gravações. E você, Simone, tudo bem? Pois é. Tudo bem, muito trabalho aqui. A gente tá nessa correria aí. Com a pandemia, a gente não pode reclamar, né? A gente mantém aí Sim. os negócios abertos. Mas queria até pedir aqui para você. Tô compartilhando com o pessoal. Olha, o que você tá comendo de bom aí? Vai no croissant? Cadê? Coisa de chocolate, então, hein? Vai ter receita dele? Eu já tenho, mas essa que a gente tem que gravar. Pois é, então, essa que você terminou de gravar? Não, não foi hoje não. Não, então. Olha só, eu recebi várias mensagens hoje e o pessoal Legal. tá curioso aí para perguntar algumas coisas pro olho do dono, né? Pegar aí essa sua experiência toda desses anos todos, mas queria que você se apresentasse para o pessoal. Quem ainda não te conhece, quem acompanha aqui o meu trabalho, o trabalho do portal do Padaria Lucrativa, Tá certo, você se Simone. apresentar aí pro pessoal. Tá Legal. acostumado já com as câmeras, né? Não imagina, Simone, ó, faz tanto tempo que eu não faço live. Eu fiz uma na segunda com o Pedro, foi segunda. Ele me convidou, foi super legal. Mas eu falei, Pedro, eu tô enferrujado, né? Fazia muito tempo que eu não fazia live. Agora é com você, que é um prazer, uma honra, Simone, estar aqui com você. Pois Gosto é, muito de agora, você. agora vai pegar esse embalo. Vamos embalar. Preciso fazer mais lives, é verdade. Então tá sendo bem legal, pessoal. Eu sou panificador há 21 anos aí. Comecei aos 15 para 16. E desde então, estou aqui na padaria, ó. Tô aqui onde eu gosto de estar, na verdade. Essa é a minha praia, né? Esse é meu escritório na praia, na verdade, que a minha praia é a padaria. É onde eu amo estar. E desde 2018, venho gerando conteúdo aqui na internet, falando um pouquinho do olhar do dono. Foi muito relevante esse tema que a Simone colocou hoje, né? Qual que é o olhar do dono de uma padaria hoje, nos tempos que nós vivemos atuais. Acho magnífico falar sobre isso, que é o que eu venho pregando aí, Simone, há 2 anos e meio na internet, né? É, Então é isso, pessoal. é, Sou panificador, youtuber, tenho outros negócios na área de hotelaria, negócios digitais, mas o coração palpita é aqui dentro da padaria. Então esse sou eu. então, essa fala sua começando a contar aqui, né, desde 2018, mais ou menos, que você está nesse mundo digital, né? E aproveitar e contar para o pessoal compartilhar aqui como que a gente se conheceu, né? Foi inclusive nesse mundo virtual, né? Eu acompanhando Verdade. aí seu trabalho, um acompanhando o trabalho do outro. E eu te convidei para vir a BH início de 2019, logo no Foi? início do Padaria Logo no início. Lucrativa. Foi, foi. E o meu canal Fábio foi tinha, comigo Simone, meses. Começou em, acho que novembro meses. de 2018. Foi Pois é. finalzinho. E aí a gente foi buscar, eu e o Fábio, a gente foi buscar você e o Denis no aeroporto. E a gente Foi, passou um sábado super intenso em BH, né? Assim, verdade.
Foi realmente um prazer ter recebido vocês dois aqui naquele tempo antes Obrigado. da pandemia e a gente já falava desse tanto de coisa de padaria, de confeitaria. A gente já colocava esse conteúdo aqui, né? Sim. Recentemente a Rita comentou comigo e falou assim: Nossa, Simone, quando eu entrei também no Instagram, você já estava lá falando de padaria. Então, assim, a gente está aí há um tempo, né? E Sim. não é só compartilhando aqui, falando o que a gente vê, mas o que a gente vive, né? Você está aí, inclusive, nesse momento, e eu queria até aproveitar e compartilhar para quem está ouvindo aqui a gente. Em 2019 eu tive a oportunidade de ir com panificadores aí, né, em São Paulo, e você acompanhou a gente alguns dias. E a Verdade. gente não pôde ir até Jundiaí, mas ficou essa vontade, mas acompanhando daqui esse trabalho todo, né? Obrigado, Simone. Sentir a sua visão e o seu olhar, né, de dono, mas principalmente que quer compartilhar conteúdo, né? É um desafio, porque as pessoas estão aí querendo buscar informações, mas muitas vezes não sabem por onde começar, se segue uma padaria grande, uma padaria menor, né? E aí, quando eu fiz esse convite para você, para a gente poder bater esse papo, e já estava aí pedindo esse bate-papo desde o ano passado que a gente está tentando se organizar, né? E a Legal. gente pensar assim, eu separei algumas coisas para a gente poder falar hoje e algumas perguntas também. Então, se o pessoal que está acompanhando a gente quiser mandar pergunta aqui, gente, vocês aproveitem, porque a gente vai estar acompanhando aqui. Denis está aí com você também? Não tá, Simone. Faz tempo que eu não Não, já vejo o foi Denis embora? pessoalmente, viu? Não? O Denis não vem mais aqui, Simone. Não sei se ele já entrou aqui. Fala comigo, Denis, se você Não, estiver na é. live. Pois é, Ele, fala aí com a Simone, gente, o Denis. homem tá muito importante agora, viu? O Eu Denis sei disso, eu estou tomando, acompanhando aqui. toma conta de grandes contas, né? Então, Sim, ele tá sim. bem atarefado. Sempre, mas claro, Aí, ó, sempre ele tá comigo. aí sim, ele já É, comentou. Então, legal. Denis, um beijo bem grande para você. A gente está aí, ó, Olha vendo o o pessoal Antônio que tá também, da chegando. Munhoz Ô, Padaria. O pessoal Toninho, já está fala falando comigo. aí. Saudade, meu amigo. É, Legal. A muita Rita gente já também, um beijo, acompanhando a Rita, gente. Alan. Legal, É, Simone. tem muita gente aí, o Alan também. Então, Bacana. saudade. Mandar uns queijos, uns pães de queijo aí pro Denis também. Quem sabe ele não vem logo, né? Pra gente É verdade. poder falar de padaria aqui. Então, você quer começar com uma pergunta fácil ou uma pergunta difícil? Você vai me fazer a pergunta já? O que você quer começar com uma pergunta fácil ou uma pergunta difícil? Você que manda, Brincadeira. Simone. Então, Você eu que sei manda. que não tem uma pergunta que você deixe de responder, né? A gente, inclusive, gosta muito de ser direto, sincero e franco. Eu acho que é uma dessas coisas que eu identifiquei com o seu trabalho, principalmente a forma como você coloca aí nas suas lojas, né? Assim, a forma de ter ferramentas práticas, né? Sem estar engessada em muitas regras aí, mas você vai nessa sua realidade mesmo, buscando esses resultados, né? Quando Simone, eu eu vou falo de aproveitar, pergunta. então. Ah, Ó, pode vou falar. aproveitar e vou cortar sua pergunta, porque eu e a Simone é assim, eu não sei quem fala mais. Eu vi o Seta falando isso, né? Mas o Seta não. O Seta é bebezinho ainda perto da gente. Tá precisando Então, treinar. eu vou começar fazendo uma pergunta, Simone. Não sei nem qual vai ser a sua, tá? Para quem tá aqui tem Vambora. padaria, pessoal, fala com a gente o Uhum. seguinte, ó. Qual o motivo que te levou a abrir a sua padaria? Você já parou para pensar? Ah, mas eu tô aqui há 30 anos, desde o meu pai, tô aqui há 15 anos, mas pensa aí um minuto. Qual o motivo que fez com que você abrisse a sua padaria? E aí, vamos refletir aqui, ó. 5 segundos de silêncio. Muita gente nos faz essa pergunta, e é muito importante, Simone. Hoje, graças a Deus, depois de tanto tempo de trabalho, gravando vídeo todos os dias, eu alcanço panificadores, muitos panificadores, fiz amizade com, nossa, muita gente maravilhosa. E é engraçado quando a gente fala, Simone, você fala muito em propósito, né? Eu também. A gente fala nisso, pouca gente entende o que é isso. E parece algo muito abstrato e às vezes utópico, sabe? Ah, eles falam isso, é teoria e tal. Eu sou o cara, pessoal, que eu não sou da teoria, eu não sou consultor, eu sou da prática. A minha vida em padaria foi reverter situações difíceis. Eu sou o cara que eu não comprava padaria bonitinha, que nem a minha aqui, redondinha, com a equipe toda encaixadinha, não. Eu comprava era bucha mesmo, essa é a expressão.
Então eu tinha que reverter a situação. Em 10 anos eu comprei 15 padarias. Não, em 15 anos eu comprei 10 padarias. Então quase uma padaria a cada 1 ano e meio. Né? Então era só bucha atrás de bucha. Então meu trabalho foi sempre recuperar a padaria. E é engraçado, Simone, eu conversando com o Pedro, né, e a gente falando sobre isso também, essa questão financeira, que muita gente empreende. E quando se depara com essa pergunta, fala assim para mim, Everton, não tem padaria para ganhar dinheiro, para sustentar minha família. É nada mais justo, né? Mas, na minha visão, isso não tá certo, sabe, Simone? Você montar qualquer que seja o seu empreendimento simplesmente para ganhar dinheiro. Eu falo isso porque nos dias de hoje a gente não tem mais Vai assustar funcionário. muita gente, né? Essa nossa conversa hoje. Simone, você sabe que eu Tenho sou certeza. polêmico. Olha, eu sou um pouco polêmico. Eu falo o que eu penso, pessoal, que está no meu coração. Eu, se puder mexer com você de alguma forma, eu vou ficar feliz por isso. Eu penso, Simone, que se você não entende o que você está fazendo aqui, em primeiro lugar, como ser humano, tá? Se eu não sei qual que é meu papel aqui nesse mundo, eu vou ficar vagando. Isso acontece quando eu não sei qual é o papel da minha empresa. Eu não sei por que eu abri minha empresa. Ganhar dinheiro. Vem cá. A gente está no momento agora que não tem mais funcionário, sabe, Simone? Eu não trato as pessoas que trabalham comigo como funcionário. Mas essa é a denominação, então eu chamo de funcionário. Eu sei que são meus funcionários, porém, eu não quero funcionário. Eu quero sócio, eu quero parceiro, eu quero alguém. A gente sempre falou, Simone, assim, ó, tem que vestir a camisa da padaria. Não é vestir a camisa da padaria. Ele não tem que vir aqui e vestir a minha camisa. Ele tem que vir vestido com a camisa dele, que é a mesma que a minha. Então, eu falo, E traz fazer a sua parte, camisa. né? Traz a sua camisa, não é vestir a minha. Você tem que vestir a sua. E a sua, aí tá uma incongruência muito grande, Simone, é o seguinte, fica muito claro e transparente para a equipe, para os fornecedores, para os clientes, que eu tenho um negócio desse para ganhar alguma coisa. Simone, isso destoa do que a gente vive hoje. Nós estamos num momento onde as pessoas estão vivendo muito mais essa questão de mental, de responsabilidade, uma responsabilidade que a gente tem aqui, eu falei até na live do Pedro, uma empresa ela tem um papel fundamental social na geração de empregos, no pagamento de impostos, mas também na carreira de muita gente que passa por aqui, na geração de resultado, porque se a empresa dá resultado, ela vai continuar mantendo os empregos. Então, assim, voltando à pergunta, se você montou sua empresa para dar lucro, eu tenho que falar isso para você. Todo mundo está sacando isso, está na cara isso. Como isso está na cara, você não consegue ter uma equipe que trabalha com você. Quer entender melhor? Imagina o seguinte, eu junto minha equipe aqui agora e falo, galera, vamos junto aqui trabalhar, ó, vamos nos unir aqui, me abraça aqui, ó. Vamos aumentar minhas vendas, sabe por quê? Porque eu preciso trocar de carro. Eu quero comprar um carro muito melhor que eu tenho. Eu vou comprar uma casa. Vamos aqui nos unir? Vamos aqui, ó, sair de casa vibrando aí para você construir a minha casa, para você comprar um carro para mim. Isso não é íntegro, não é autêntico. As pessoas não se agarram a uma causa perdida dessa. É muito pequeno Você está trabalhar pelo falando dinheiro. isso agora, é muito, para mim, é grandioso isso que você fala, e para quem convive com a gente, e Fábio tá aqui, né? Ele comentou aqui no chat, no chat, tá ouvindo a gente, e ele vivenciou, né? Quando a gente encontrou aí, caminhou aqui em Belo Horizonte, em São Paulo também ele esteve com a gente, né? E eu falo muito sobre brilho nos olhos, eu falo muito sobre propósito, eu falo muito sobre os valores que realmente a gente precisa ter na nossa vida para a gente poder fazer isso, gerar uma experiência no cliente, né? Não só no cliente, mas no nosso cliente, na nossa equipe, em nós mesmos, né? No nosso dia a dia, porque assim, nós somos clientes do nosso espírito, né? Da nossa vida, da nossa fé, da nossa crença e também para o nosso cliente, né? E isso gera uma autenticidade, isso gera o valor que as pessoas enxergam no que a gente faz. Hoje de manhã eu estava conversando com a Luísa, a gente esteve na loja dela, a Boníssima Vila da Serra, né? A Luísa e a família dela, né, tá na panificação há muito tempo. E ela é minha convidada para a semana que vem e a gente vai falar sobre influenciadores digitais. Ela faz um trabalho muito Legal. legal na frente da gestão da Boníssima Vila da Serra. E eu Ela falei é com ela, eu falei, influenciadora, Lu, Simone, também?
Então, eu vou deixar esse caso mais para frente, para não levantar essa bandeira toda da live da semana que vem. Tá. Mas ela criou, sim, uma relação de propósito-valor, mas com muita autenticidade para o público que ela tem, né? E gerou um valor para a empresa que as pessoas se identificam com aquela loja, as pessoas se identificam com a qualidade de vida que ela tem na vida dela, né? Não vou ficar falando muito da Luísa, não, mas a gente vai falar na próxima semana. Mas por que eu estou falando disso, né? Você, como panificador, colocando todas essas referências aí de propósito, de valor, de autenticidade, né? Eu fiz hoje com a Luísa esse bate-bola de manhã, conversando sobre o título que a gente ia colocar nessa live sobre influenciadores digitais para a semana que vem. E aí o que ela falou comigo? Ela falou assim, é muito legal esse assunto e tal. E eu tinha colocado uma palavra exatamente essa, autenticidade, né? A importância da escolha do que vai representar a gente, para que a nossa padaria, a nossa loja, a nossa referência seja entendida pelo cliente, pela equipe, pelo funcionário. Isso é propósito, né? É o propósito que a gente leva junto e que a gente apresenta para as pessoas de forma autêntica, né? Genuína. E aí, conversando com ela, eu falei assim, Luísa, Lu, é a chave, né? A chave do sucesso hoje dos negócios, principalmente de alimentação e panificação, que tem a alma, né? Tem o cheiro do pão, tem a alegria de partilhar o pão, né? Tem a ver com isso. A gente não pode deixar o propósito separado da essência do que a gente quer. Então, assim, você fazendo bem o que você faz aqui pra gente, né? Para as pessoas que estão compartilhando com a gente essa live, e a gente compartilha tanto conteúdo aí no dia a dia, né? A gente fala disso. As pessoas precisam olhar para si e saber se elas estão realmente buscando isso dentro dos negócios delas, né? Se não tiver isso, não adianta buscar um conteúdo do Everton, da Simone, de um dono de padaria, ou visitar uma loja, né? E a pessoa querer copiar ou repetir aquele sucesso, sendo que aquele sucesso tem a ver com aquela voz, tem a ver com aquela cara, tem a ver com aquele propósito, com aquela autenticidade, né? Então tem que ser genuíno. Então a gente precisa encontrar esse caminho, né, para a panificação. E aí quando a gente fala de padaria lucrativa, né, eu coloco aqui para você de coração aberto para o público que está ouvindo a gente, né? O que a gente quer é fortalecer o segmento da panificação, né? E a gente divide desses sonhos para que a panificação tenha esse valor e essa importância, mas que a gente precisa de pessoas junto da gente. A gente não precisa de estar dividindo aí os caminhos de uma forma opositora, né? A gente fala muito disso, eu e você. A gente identifica aí e fala assim, poxa, mas como que as pessoas não estão entendendo o que a gente está falando? O pessoal está discutindo e está falando de um detalhe, né? E a gente está falando de uma coisa tão importante que as pessoas deveriam olhar para dentro dos seus corações e saber responder essa pergunta que você colocou para gente, né? Você correu aí o chat, você viu o que o pessoal respondeu pra gente? Simone, não consegui. Eu tô com problema no celular, tá? As mensagens eu subo um pouquinho. Olha, eu vou ler aqui. Tem, na verdade, tem muita gente, né, parabenizando pelo conteúdo, parabenizando você, pessoal agradecendo, né? Então, assim, a gente colocando aqui, deixa eu buscar aqui onde que falou. Eu vi que o Carlos Andrade, meu amigo, gostou do fundo da padaria, do fundo aqui do vídeo. Eu também vou falar um pouquinho sobre isso. Alguém perguntou de influenciador em padaria, o que eu acho, né? A Sirlene é o que eu acho do influencer digital na panificação. Legal, o que você também acha? Então, eu não vou conseguir achar agora aqui, né? Mas eu acredito que as pessoas possam responder isso para elas depois com várias perguntas que a gente vai colocar aqui, né? Se as pessoas estão entendendo a importância do que elas estão fazendo. Porque não é só oferecer um produto, não é só oferecer um pão, não é só oferecer um atendimento, né? A gente fala hoje que atendimento de qualidade. Qual que é o sentido de atender, né? Qual que é o sentido de fazer um bom produto, de pegar todas essas referências aí? Olha o tamanho da loja, gente. E aí eu pergunto para vocês aqui, né? Qual que é o sentido que a gente está aqui hoje, parando esse momento, Everton, né? Tem negócios grandes, negócios realmente de sucesso, lucrativos, e compartilhando com vocês
a vida dele, a experiência dele aqui, né? O propósito disso é fazer com que vocês percebam a importância que vocês têm à frente do negócio de vocês, à frente das lojas de vocês, né? Hoje eu estava conversando com duas pessoas mais cedo, Everton, inclusive são seguidoras suas, né? Legal. Uma delas falou comigo assim do Sul, né? E falou assim comigo, Simone, aqui na minha cidade estou pensando em abrir uma padaria, porque eu já atendo as pessoas com produtos panificados, produtos de confeitaria, etc. Eu e meu marido. E a gente quer levar esse produto para as pessoas, né? A pessoa está construindo aquela empresa, aquele negócio, através do que ela oferece já para o cliente, né? Então tem um sentido, tem um propósito, né? É autêntico. Outras pessoas que eu vejo, né, inclusive que eu conversei recente, a gente tem visto assim, né, as pessoas criando, abrindo os negócios, as padarias, para ajudar uma pessoa que quebrou uma lanchonete, que quebrou uma loja, né? Ou que está mudando e reinventando para manter o sustento da família. Isso é autêntico, isso é um propósito que a gente vai fazer aí, levar isso para outros lugares, né? Estou vendo aqui, ó, cadê, gente? Eu não estou puxando o nome. Mas a padaria Jacutinga, né? Padaria Jacutinga falou muito comigo esses dias, falou o quanto que admira seu trabalho, quanto que acompanha seu trabalho. A gente mandou algumas mensagens depois e ela fala, dividindo, né, esse sonho. Que o que você coloca, o que a gente tem colocado para as pessoas aqui, principalmente sobre congelamento, tem sido referência e inspiração para ela poder buscar melhores processos dentro do negócio dela. Olha que legal. Ela entendeu a importância do negócio dela nesse momento, nessa realidade, e está buscando os caminhos para que ela possa melhorar, né? Então, assim, a intensidade do que eu tenho visto em torno do propósito do que você faz, do que você já tem aí, né, entregue há tanto tempo, né, que a gente está caminhando com isso. Então, assim, as pessoas estão vendo. Só que o que eu vejo, sabe, que realmente é difícil, é que a gente não está num cenário bom, a gente não está numa economia favorável como a gente imaginava, a gente está passando por dificuldades, né? E aqui o meu papel, principalmente hoje, é mostrar para as pessoas que é possível, né? Que é possível ter resultado, que é possível melhorar seus negócios, que é importante, né, serem positivas, serem otimistas, e que está aqui o Everton para poder mostrar que é possível, e começando com padarias, igual você falou no início, né? Que você comprou padarias realmente quebradas, né? Assim, e levantou do zero, né? Então, assim, qual que é o ponto que você colocaria aqui para o pessoal, né? Em relação ao olho do dono. O olho do dono para gerir o negócio. Depois do propósito, depois desse valor, dessa autoavaliação, né? Interna mesmo. Qual que é o segundo passo? Depois de... Boa, Simone. Depois que você olha para si mesmo, Simone, define um objetivo claro e o propósito, ele tem que sair da gente, sabe? A gente transpira o propósito. As pessoas, elas trabalham com a gente, elas sabem que eu tô aqui não é por dinheiro, que eu tô aqui porque eu amo isso daqui. Quem trabalha comigo sabe. Quando a gente faz isso, Simone, o que acontece? Qual que é o próximo passo? A gente precisa formar um time campeão. Como eu falei, a gente não tem mais funcionário, a gente tem sócios. Ah, eu não sou sócio da padaria? Não. Vamos refletir um pouquinho sobre o que aconteceu na pandemia. Muitos funcionários perderam o emprego ou tiveram redução de salário. Gente, é absurdo falar em redução de salário, né? Se a gente voltar no tempo, 2 anos atrás, seria impensável. Por que as pessoas perderam? Porque quando a empresa cai, todos perdem. Isso ficou muito claro, Simone, na pandemia, né? Agora acontece o seguinte, a gente está num processo de retomada. É a hora da padaria crescer e é a hora das pessoas que trabalham na padaria crescerem juntos. Então, qual é o nosso olhar? O olhar do dono. Simone, eu não sou melhor do que ninguém. Pelo contrário, eu não me considero uma pessoa especial, eu demoro para aprender, eu tenho que fazer várias vezes uma coisa para ficar bom. Tem pessoas que pegam o negócio muito rápido, eu admiro isso. Mas porém, isso é um dos pontos mais importantes que as pessoas não têm. É uma palavrinha. Você não falou aí. Consistência. Que eu tenho consistência e humildade. Eu acredito que uma das coisas que mais chama atenção quando a gente vê um empresário de sucesso como você,
ganha dinheiro, que tem padaria lucrativa, que tem padaria importante com pessoas à sua volta, né? Você tem uma equipe aí que a gente vê sendo você compartilha essas informações com essas pessoas aí de uma forma muito aberta, né? E você reconhece que você aprende todos os dias. Então, isso para mim, junto com a consistência, tem essa humildade que a gente precisa dar um passo, de que a gente vai aprender sempre, de que a gente está em transformação sempre, de que os negócios estão em transformação eternamente, né? Afinal de contas, a gente não é uma estátua, a gente não vive, né, travado, assim, a gente vive em constante transformação. E aí, desculpa, te interrompi falando Imagina, disso. Simone, sempre pertinente. E então eu acho que agora o próximo passo, depois que a gente estabelece nosso propósito, Simone, de verdade, tem que ser um propósito, nem que seja salvar a minha empresa. Salvar a empresa é um bom propósito, porque você vai salvar todos os empregos e tudo que tem, né? Tudo que gera a sua empresa com isso. Então, estabeleci meu propósito. Agora eu vou cuidar da minha equipe. O que adianta, Simone, eu saber do meu propósito e as pessoas que trabalham comigo não saberem? Então, os líderes das padarias, hoje eu estou fazendo um trabalho mais próximo deles, né, mesmo com essa distância toda, essas restrições, né, que nos colocaram, eu preciso hoje trazê-los mais perto de mim. Então, acabou, Simone, acabou a carreira de dono de padaria que vai para o escritório e não dá um nome. Morreu, esse cara morreu, acabou. A carreira desse cara acabou. Eu, graças a Deus, nunca fui assim, né? Só que agora isso está ficando cada vez mais claro, porque as pessoas só vão remar o seu barco, elas estão remando o seu barco. Isso eu estou falando para o dono. Elas só vão remar o seu barco se elas acreditarem que o que você está fazendo é íntegro, é responsável, é ético, não para você, para todos. Então a gente precisa cuidar muito da nossa integridade, né? E a gente, Simone, aqui não sempre falo isso, né? O olhar do dono não é estar na operação, mas tem muita gente na operação fazendo bons trabalhos também. Eu tenho que respeitar. Porém, esse olhar de fora, ele me dá uma visão de futuro. Então, o que hoje o dono de padaria tem que ter, Simone, na minha opinião, né? 21, saindo desse processo de pandemia, o dono de padaria ele tem que ter hoje nada é mais importante do que a visão de futuro. Sabe por quê? Porque ela é uma bússola. Ela norteia as decisõezinhas de curto prazo. Então, eu preciso saber para onde eu estou indo para começar agora a agir. Entendeu? Essa é a maior dificuldade, Simone, de quem está no caixa da padaria. Ele tem dificuldade de fazer essa leitura do que está acontecendo. Então, começou o delivery lá. Não começou na pandemia. Mas, não vou falar em números aqui, mas muitos donos começaram a utilizar os aplicativos depois da pandemia. Olha o atraso. Quanto não foi perdido? A gente está agora no momento de retomada. Eu sei que está difícil. Pessoal, estou aqui, ó. Perguntaram se a gente retomou o movimento. A gente está com 20% 25%, né, de liberação. Então, realmente, não tem como você ter o seu faturamento total com 25% de mesa, tá? Então, a gente está vivendo. Eu sou o cara, eu sou panificador, eu não sou, pessoal, um consultor. Eu sou o cara que está no jogo aqui, ó. Isso aqui é o meu jogo. Eu sou o skin the game, eu sou o cara que está aqui, ó. E eu não saio daqui, eu estou sempre nas padarias. Mas o meu olhar principal agora, Simone, meu radar, cuidar das equipes, cuidar dos funcionários, ajudar os funcionários, Simone, para quê? Para que eles consigam alcançar os objetivos deles. Então, os meus líderes, e eu falo isso, fico feliz por estar tendo essa oportunidade com você, porque eles também estão assistindo os meus conteúdos, né? Os meus funcionários hoje, eles assistem meus vídeos, minhas lives e comentam, os meus gerentes. Então, eu tenho a oportunidade, estou falando para vocês aqui e para eles também. A gente precisa agora de nos aproximarmos dos funcionários, das equipes, conversar com eles, olho no olho. Eu sempre falo, Simone, o que eu tenho para falar para você, eu vou falar olhando para você. A gente não tem que achar que estamos devendo alguma coisa para as pessoas. Pessoal, é hora da gente passar a realidade. Seja realista com a equipe. Olha, a situação está assim, está difícil. Passamos por momentos turbulentos, não foi fácil para ninguém. Porém, a gente está vivo. Nada mais importante do que o presente que a gente tem. Olha o que está acontecendo no mundo. Tantas pessoas milionárias, famosas, morrendo
com muito mais recursos do que nós. E nós estamos aqui. Então, se nós estamos aqui, Simone, isso já é um presente. Então, para de olhar porque você perdeu. Para de olhar porque você perdeu. Sabe por quê? Você está deixando de ganhar. Você está deixando de reconstruir a sua empresa. Você só vai conseguir reconstruir a sua empresa se você pegar esse time. Eu tenho um time totalmente novo, Simone, que é um monte de menina, de jovem aqui que eu vejo. Eu fico feliz porque a gente tem condições de treinar toda essa equipe de novo. A gente tem que pegar essa galera e falar, gente, ó, o propósito é esse daqui. O meu propósito na Pandoro é transformar as vidas de quem trabalha aqui dentro, ajudar as padarias do Brasil inteiro, virar uma referência. Eu quero que tudo esteja aberto, todas as receitas, todos os processos, tudo que eu faço aqui, tudo que eu compro, eu quero abrir tudo. Então, o nosso propósito ele tem que ser replicado, Simone, por toda a equipe. Então, o que que eu sugiro? Se você, aquela pergunta que eu fiz lá no início, se você não sabe a resposta, é porque provavelmente você está procurando ter resultado na sua empresa. E se você está procurando... a pergunta para o pessoal. Repete a pergunta que você fez no início. Legal. Para o pessoal que está acompanhando, agora, senão o pessoal não vai acompanhar aqui agora. A minha pergunta é a seguinte, pessoal. Legal, bastante gente comentando, coraçãozinho. Obrigado, galera. Isso aí, coraçãozinho pra gente. Eu perguntei o seguinte. Qual é o motivo que te fez estar aí onde você está hoje, na sua padaria? O que te levou a montar a sua padaria ou a comprar a padaria que você está? Ou a herdar, você herdou a padaria, está aí há 30 anos e tal, mas o que te leva a acordar todos os dias? Sabe por quê? Simone, eu chego na padaria segunda-feira, final de semana não trabalho na padaria. Eu chego na padaria segunda-feira com gás, como se é melhor do que sexta-feira à tarde, à noite para mim. Eu venho assim com muita garra, com muita vontade de transformar. E isso eu passo para as pessoas. Então, durante a pandemia, vinha gerentes meus, Everton, você tá mal? Você tá mal? Eu, mal por quê? Não, olha aqui, a gente fechou o restaurante. Mas, gente, mas por que eu vou estar mal? Peraí, o que muda em mim? A minha vontade é a mesma. Eu tô trabalhando, graças a Deus, tô com saúde, meus pais com saúde, minha família. A gente tem que orar por todo mundo que tá passando um momento de dificuldade, fazer a nossa parte com Deus, mas arregaçar manga, sabe, Simone? E fazer. Todos os dias a gente tem oportunidade. Então, para de chorar. Se você não sabe a resposta para essa pergunta, é porque provavelmente você está trabalhando por dinheiro. Você está olhando para o caixa. Até fiz um post hoje lá. Bastante gente comentou e replicou. Foi bem legal. Eu sim, de verdade, as pessoas vêm aqui na padaria, elas não querem saber do meu resultado. Elas querem saber o que eu ofereço para elas, como que eu atendo, por que que eu faço isso. Então, é isso que a gente vende. O resultado é consequência e a gente vai alcançar. Se você está passando um momento de dificuldade aí na sua padaria, você já é um abençoado por estar aí na sua padaria e tendo a chance de mudar essa situação. Então, Simone, hoje meu trabalho na internet, ele se tornou um trabalho assim, a gente tem uma estrutura hoje, né, bem legal, graças a Deus. O canal cresceu bastante, eu alcanço bastante gente mesmo, bastante donos de padaria. E a todo momento eu lido com esses donos de padaria. Então, Simone, a quantidade de informação que eu recebo, assim, nesses 2 anos e meio de canal, eu aprendi o equivalente a uns 50 anos de padaria, de frente de padaria. Porque eu conheço a realidade hoje das padarias do Brasil inteiro, não só de São Paulo, né? E a gente falou sobre isso, né? Sobre essa questão dessa experiência sua, do seu conhecimento, do seu conteúdo e o quanto que a gente pode gerar isso, inclusive em cursos, em treinamentos, em lives aqui, ao vivo, gratuito, né? A gente tem essa possibilidade. Quando você fala dessa transformação aí que você gerou com a sua equipe, com essas pessoas aí na sua loja, nas suas lojas, né? Nas suas empresas, eu falo que essa transformação ela é contínua. Você não vai parar de estimular essas pessoas. Você não vai parar de motivar essas pessoas a serem melhores, né? Tem o que a gente vê aí, né? O que aconteceu há bastante tempo, ainda tem padarias, eu falo isso com segurança, porque eu vejo isso no dia a dia, né? Tem padarias que não querem transformar, não querem buscar essa melhora e preferem ficar com uma equipe que não evolui, que não melhora, que não cresce, né? Uma empresa que não transforma isso, né? Não oxigena isso, ela não consegue se sustentar, ela não consegue ter uma durabilidade, né? Isso não vai acontecer. Então, assim, continuar motivando as pessoas do jeito que você faz, eu vejo isso, né? Todo dia tem vídeo ao vivo, todo dia tem conteúdo ao vivo, e a gente fala, né, quando a gente conversa, a gente fala assim, mas e as métricas, né? E
E como premiar essas pessoas, né? Como valorizar essa equipe, né? A gente estava outro dia comentando sobre isso e recentemente você colocou aí um post sobre essa questão, né? Da meritocracia, como que isso é importante para a vida de qualquer pessoa na vida, né? Não é só na padaria, nas suas lojas, né? Mas a gente precisa de mostrar para as pessoas que vale a pena ser melhor, que vale a pena crescer, que vale a pena melhorar, buscar o conhecimento, né? E de onde que você inspira Simone, isso é para a sua importante. equipe? Como que você busca, né, essa referência para a sua equipe aí, né? Você trabalha com base em objetivo, que você já explicou isso aqui no início, mas essas metas você acompanha aí de uma forma próxima das pessoas, da loja, da produção. Fala um pouquinho sobre esse dia a dia de manter essas pessoas motivadas, trabalhando, produzindo, gerando resultado para elas mesmas, não só para a empresa. Falhou um pouco? Acho que travou aqui, gente. Simone, desculpa. Voltou? Achei que eu é que tivesse travado aqui. Fiquei assim, Não. gente, será que é a internet? Nossa. Ainda bem que foi a minha. Se fosse a sua, ia dar mais trabalho. Desculpa. Não, não tem problema, não. Você Você perguntou sobre conseguiu equipe. entender o que, que eu perguntei, o que, que eu falei? A gente falando dessa questão de trabalhar com a equipe próximo, para a equipe ter esses resultados, ter esses benefícios aí para eles próprios, né? Para eles irem para casa felizes, para eles voltarem para trabalhar felizes. Como que você trabalha essa atitude em metas? Simone, quando você tá me escutando, Simone? Fala comigo. Você me Estou te escuta? ouvindo. Tá. Pergunta foi difícil? Então eu vou responder. Não, cortou, não. Cortou, mas deu para entender a síntese, tá? Na verdade, Simone, olha, nós estamos aqui. O que acontece com a Pandora hoje? Nós demitimos a maior parte do pessoal no ano passado e a gente recontratou no final do ano. Depois veio uma nova queda, né? Restrição, fechamos restaurantes novamente e voltamos a recontratar. A gente está com uma equipe muito nova. O que eu vou fazer de novo, vou até dar um spoiler para vocês aqui. O que eu vou fazer com essas equipes aqui, Simone? O que eu acredito. Eu tenho que trabalhar pelo meu propósito. Eu preciso, eu preciso ensinar para elas na prática o que tem que ser feito para que elas se desenvolvam. A gente vai abrir o nosso dia a dia e a nossa padaria vai virar uma padaria aberta para a internet. A gente vai utilizar Instagram, a gente vai utilizar YouTube, a gente vai gravar nosso dia a dia, sai o produto a gente vai gravar, o atendente, não só o padeiro e confeiteiro vão aparecer, meus gerentes vão aparecer, as reuniões que a gente faz serão mostradas na internet. Então, a gente vai agora, Simone, partir para uma nova etapa aqui na Pandora. Nós vamos deixar de ser uma empresa que, que tem uma certa digitalização, mas a gente vai virar uma padaria digital. É um pouco diferente. Hoje, eu penso digital, mas as minhas equipes não pensam. Então, eu vou introduzir o digital nas padarias para que as pessoas elas vão crescer muito dessa forma. Eu tenho convicção que elas vão achar caminhos melhores, vão se desenvolver, vão crescer aqui dentro das minhas padarias. Então, eu acredito muito nisso. Isso é o que eu vou fazer daqui para frente, tá? Acho que foi essa a pergunta, né, Simone? O que eu tenho feito com os funcionários, né? É. E quando a gente fala assim dessa continuidade, né? Falando do que a gente gosta de ajudar as pessoas, né? Você falou que você reduziu aí o quadro de funcionários ano passado com essa pandemia toda, né? Precisou readaptar essa realidade sua. Você falou agora, né, com essa mudança e essa reabertura do negócio aí.
Você deu um giro aí mais cedo com a câmera e a gente viu o tanto de mesa que você tem aí nessa loja, né, específica. Isso. O desafio do panificador hoje, manter o negócio funcionando com essa qualidade, com essa estrutura, com esse atendimento, com esses produtos, né? O que a gente pode oferecer aqui nesse momento de dica para as pessoas que estão acompanhando e que estão com seus negócios aí, como a sua loja, com pouco fluxo, com pouco cliente, ou com horários diferentes de fluxo, né? Como que eles podem melhorar o negócio deles e os resultados deles e não ficar passando aperto aí no dia a dia? O que você tem aí para poder compartilhar com o pessoal? Simone, o que eu preciso compartilhar é que, assim, vocês, donos de padaria, vocês vão ter que, daqui para frente, assim como eu, vocês vão ter não, não vou ser imperativo. Quem sou eu para falar que vocês têm que fazer alguma coisa? Eu vou falar o que eu penso, o que eu vou fazer comigo. Eu acho que o dono hoje, o gestor de uma padaria, ele tem que desenvolver uma habilidade em mudar de direção. A direção que nós estávamos indo antes da pandemia mudou. Vamos dizer que os ventos mudaram de direção. E a gente tem que caminhar, Simone, para outro lado. A gente falava isso lá em 2019, né, em BH, sobre especialização, que a padaria tem que ser especialista, e a gente não encontra mais isso. Além de tudo isso, a gente tem que gerar um relacionamento. Aquele relacionamento que eu aprendi, Simone, quando eu comecei a trabalhar numa padaria do meu pai, atender o cliente na mesa, aí perguntar da família, vem cá, tudo bem? Aquele relacionamento que a gente tanto conhece em padaria, hoje esse relacionamento se dá aqui no celular. Olha como a gente consegue, Simone. Você e tantas pessoas aqui, mais de 200 pessoas ao vivo, estão praticamente dentro da minha padaria comigo. A gente não pode abrir mão desse relacionamento hoje. Então, mudar de direção significa entender que não tem outro caminho que não seja o digital. Eu sei que vai demorar um pouco para muitas padarias fazerem isso, e eu estimulo as padarias a fazerem, Simone. Mas tem um detalhe, tem pessoas que demoram mais e elas querem ver se vai dar certo, se é isso mesmo, enfim. Eu tenho tido tantas reuniões, Simone, com grandes empresas do setor que demonstram uma preocupação com a gente, com os panificadores. Eu fico feliz. Ontem mesmo tive uma reunião com uma empresa muito grande, muito grande. Então, justamente porque hoje eu estou no cenário, né, do mundo online e eles querem informações do dono de padaria. E eu acho que dentro desse propósito, né, dentro do que eu me propus a fazer, o que é fazer bem feito, Simone? Não adianta eu falar. Eu aprendi nesses 2 anos e meio que muito do que eu falo, às vezes serve como uma autoajuda. E eu não gosto disso. Eu gosto de mostrar fazendo. Então hoje, quando eu tornar a minha empresa digital, eu vou mostrar, de fato, o que eu faço no meu dia a dia. Eu acho que isso tem mais valor para as pessoas. O que eu posso sugerir? Como que eu treino mudar de direção? Imagina o seguinte, coloca uma data aí. Dia 15 de maio, eu vou comprar a minha padaria. Ah, mas ela é minha padaria? Sim. Imagina que você está recomprando ela, do jeito que ela está. Soma o endividamento, soma tudo que ela fatura, fala, olha, vale tanto. Estou comprando a minha padaria hoje, porque a partir de hoje ela não será mais como era antes. Eu vou valorizar as pessoas, eu vou fazer essa equipe remar comigo, eu vou entender o que é um produto bom de verdade. Pessoal, o que a gente mais tem hoje é conteúdo de graça na internet. As faculdades, as escolas, hoje elas estão muito defasadas por isso, porque tudo está aberto. Não precisa mais pagar uma faculdade para você ter um acesso a um determinado curso. As faculdades, assim, é uma outra questão, essa questão da educação, interfere na nossa rotina, mas assim, hoje a gente consegue acessar aquilo que a gente precisa. Então, hoje eu preciso entender de massa folhada. Eu tenho um curso XYZ. Foca nisso. Desenvolve esse trabalho. Hoje eu vou fazer um trabalho com a linha de doce gourmet. Hoje eu vou fazer um trabalho com monoporções. Você vai encontrar... Simone, a gente tem tudo hoje ao nosso alcance. Não é livro que a gente compra, a gente assiste vídeo. Isso eu quero trazer dentro do meu canal também para poder ajudar os panificadores. Então, assim, ó,
se mexe, sabe? Você tá parado aí, você não tá crescendo porque você não quer, porque tá tudo aqui disponível para você. Você tem uma trava que às vezes isso tá te segurando. Autoajuda, pessoal, ela só vai servir para você ficar ali dependente dela. Autoajuda é legal você escutar, pegar uma inspiração e partir para ação. Se você não partir para ação, você nunca vai mudar o seu resultado. E eu converso com muita gente, Simone, que é engraçado isso, que fala, acha que pensa diferente. Nossa, tem 370 pessoas. 220. Não sei, Não, aconteceu. mas foi lá. Foi no 300 e, enfim. 300 e pouco. Mas Ó, você falando desse desafio seu, né, de levar isso tudo para essas pessoas, né? E a gente tem aí, aberto na internet, tá tocando. não é o iFood. Alguém Olha já só, tem. gente, o iFood tá bombando, né? Mas, Everton, você falando aí que as pessoas hoje, né, têm a informação nas mãos, né? O que eu vejo hoje é que as pessoas estão buscando muita informação e não aplicam o que aprendem, o que veem, o que tem de conhecimento, né? Isso que você falou aí. Partir para ação é isso, é aplicar, é colocar em prática o que a gente vê, né? O que você fala, o que as pessoas estão aí vendo. Dá um Google, né? O Google existe há quantos anos? Né? O Google não é agora, o Google não é recente, a pesquisa não é recente, as pesquisas, as enciclopédias, né? Os livros, os bons livros já ensinavam isso há quanto tempo, né? Então a gente precisa de pessoas como nós aqui que conectam o nosso assunto com a nossa experiência, com a nossa vivência prática, com o nosso olhar dentro das padarias e que já geraram resultado e geram sucesso para que as pessoas possam aprender com isso e transformar seus negócios, né? O Isso, tanto de Simone. informação que tem na internet, eu vejo tanta bobagem, tanta informação, tanta coisa que ocupa o tempo da pessoa durante uma hora, ao invés de falar em 15 segundos, 15 minutos, né? A gente está aqui falando numa live para todo mundo, mas mostrando para eles que é possível ouvir e seguir o que a gente tem acompanhado, o que a gente tem falado. Everton, quando você esteve em Belo Horizonte, né, para a palestra para o Café Empresarial do Padaria Lucrativa, a gente falou para uma sala com um pouco mais de 50 pessoas em Belo Horizonte, né? E esse bate-papo, quando eu falei do portal do Padaria Lucrativa, antes da pandemia eu falava assim, gente, a transformação é necessária. A padaria vai ter que transformar, né? O olhar do dono, o jeito da equipe, do gestor, do líder, do funcionário, vai ter que transformar. Isso, né, a gente falava antes da pandemia, né? Simone, Precisou você vir a viu? pandemia para as pessoas poderem sentir na pele, Everton. A gente fala disso, né? E aí veio o delivery, veio o iFood, veio manipulação, boas práticas. Por quê? Porque as pessoas não usavam boas práticas em suas padarias. Como que a gente vai falar de atendimento ao cliente sem boas práticas? E aí não adianta falar que é a pandemia, que é a economia, né? Então, assim, tem que transformar, tem que sacudir, não tem jeito. Não adianta a gente responder mensagem aqui e falar que o Google, que tem informação, que tem conteúdo, que tem treinamento, porque muitas vezes as pessoas precisam se conectar a determinado palestrante, determinado mentor, determinado consultor, para aprender o que ela já está vendo na frente dela há anos, né? Então, assim, se a pessoa não transformar agora, em 2021, ela vai chegar em 2022 e vai precisar transformar. Se ela não transformar o negócio dela em 2022, ela vai chegar em 2023 e vai precisar transformar. Ou a padaria dela, ou o emprego, ou o trabalho, ou a família. A Simone, transformação está aí. tem tanta coisa que se pode fazer dentro de uma padaria hoje, tantas coisas novas. Eu reflito o seguinte, né? A gente que trabalha com muitos funcionários que vêm da escola, estão fazendo faculdade e tal. E aí eu tenho minhas questões com a educação. Até alguém comentou também sobre educação e tal. E é reflexo no dono de padaria, ou no filho do dono da padaria que está lá seguindo os passos do pai, porque ele acredita que tem que estar no balcão e tal. E a vida vai passando, ele não percebeu que ele estagnou. E o próximo passo é declinar. Ele não entende. Simone, acima, panificação é minha vida, porque eu lembro do meu pai, eu tenho uma ligação com a panificação minha pessoal.
Mas eu sou, acima de tudo, empreendedor. Estou aqui para gerar uma transformação. É muito mais do que ser um empresário. Eu estou aqui, sabe, não estou preocupado com dinheiro, estou preocupado com muitas outras coisas aqui, que vão muito além de ganhar dinheiro, como a gente falou lá no início. Só que, Simone, por que muitas vezes o dono se apega a um trabalho mediano e está tudo bem? Está tudo bem ter um produtinho mais ou menos. Isso vem da nossa escola. A gente aprende que para passar você tem que ter uma média 5, ou 6, ou 7. Você tem que aprender o suficiente para passar. Então, você passa ali com 6, legal, você aprendeu 60%. E o pior, a vida, os pais, todo mundo fala para você que aquilo você não vai usar para nada. Então, sabe tudo isso aí que você está gastando sua vida inteira, até a adolescência, até você ser um jovem adulto? Você não vai usar para nada, tá bom, filhão? Então você aprende aí que nem um tonto. Você não vai usar para nada isso. Quando a gente vai para o ensino superior, Simone, acontece algo parecido. E aí você tem aquilo, nem isso, nem aquilo. Por isso que eu sou a favor hoje, é o seguinte, que a gente busca especialização naquilo que a gente está fazendo, porque aí a gente vai ficar muito bom. Como é que você me explica um dono de padaria hoje não saber, por exemplo, o processo de fabricação de um pão francês? E aí você vai na cabeceira, você vai na casa dele, eu encontro um monte de livro de autoajuda, mas não tem nenhum livro sobre pão, sobre doce, sobre panificação, nada. Então, peraí, Mas, esse cara Everton, tá a gente tem buscando... donos de padaria que muitas vezes sabem sobre determinado processo de produção e outros sócios daquele mesmo grupo que são específicos de outra área. E essas padarias, muitas vezes, elas têm sucesso, não necessariamente por causa de um foco em determinado produto, em determinado Não, conhecimento mas aí nesse que tá o sentido. ponto, Simone, E dentro do aí, que eu tô falando. Hoje não dá para aceitar um dono de padaria que não seja especialista. A gente falava nos produtos antes, lembra? Que a gente tem que ter especialidade nos produtos. O dono de padaria hoje, ele tem que ser especialista em padaria. Não é mais aquele investidor que tinha dinheiro e colocava dinheiro aqui e fazia o negócio acontecer. Porque para fazer essa retomada, essa mudança de direção, é um cavalo de pau na gestão que a gente tem que dar, mas eu tenho até falado. porque esse Ele investidor, precisa ao invés conhecer. de colocar aí dinheiro e esforço dele naquele momento, ele está escolhendo outro tipo de negócio ou uma padaria que está pronta, né? Ele não quer uma padaria começando, uma padaria que precisa de um grupo maior de apoio. O que eu vejo, Everton, é que as pessoas estão focando a especialização em áreas erradas e não focando a especialização em pessoas. Em A gente pessoas e precisa em si ter, mesmo, a Simone. E gente em si precisa mesmo. ter o empresário, o dono, as pessoas dali, da essência da empresa, como a gente falou de propósito no início, eles têm que estar especializados em pessoas, né? Assim, os processos de panificação são fundamentais. Você vê muito isso no dia a dia, eu vivi isso e vivo isso até hoje, né? As padarias, elas são um negócio muito atípico, não é uma realidade igual dentro do varejo, não é uma realidade dentro do setor supermercadista, a gente falou disso. O negócio padaria é um negócio muito específico, que precisa ser especialista. Isso a gente sabe, né? A gente fala disso. Mas o dono hoje, para ele ser especialista na padaria, ele tem que escolher um caminho. Ele vai começar por onde? Ele vai começar só pela receita dos produtos, ele vai começar pela gestão de pessoas, ele vai começar pela gestão de produtos, como a gente fala, né? Então, qual que é esse olhar? Porque esse olhar precisa ser revisto. As O pessoas que estão olhar para o acompanhando a modelo de gente negócio, aqui, Simone. Se sim, você tem uma sim, padaria hoje, especialista em panificação artesanal com fermentação natural, você tem que ser muito especialista nisso. Se não é que você tem que ser o padeiro. Se eu tenho uma sim, padaria hoje de serviço, aliado junto com os produtos que a gente já vende, revenda, fabricação própria, enfim, uhum, e várias outras coisas, eu tenho que ser especialista nisso. Eu tenho um restaurante aqui, sim, eu tenho que buscar especialidade em restaurante. Então, muita gente, às vezes, isso. Simone, confunde e se apega nisso. Então, o Everton Autoajuda, isso começou a me deixar preocupado. Muitas pessoas começaram a assistir meu conteúdo como se fosse aquilo, nossa, Everton, assisto você todo dia porque isso me mantém motivado. Tudo bem, legal. Só que a pessoa ficou assim, um ano, assistindo só meus conteúdos. Não, ela tem que partir para ação. Então, ela tem que ter um roteiro para fazer. E aí, eu estou falando da especialização, porque se a gente não se especializa, Simone, ó, tem um médico meu, que até mandar um abraço para ele, não sei se está aqui ainda, meu vizinho, joga tênis comigo, perdeu de mim a última partida, o Carlos Henrique Jacon.
ele é oftalmologista, certo, Simone? Então, qual é a especialidade dele? Oftalmologia. Imagina você sendo uma médica oftalmologista, você vai abrir um consultório para atender dermatologia? Não vai, porque a sua especialidade é oftalmologia. Então, ele é um cara de muito sucesso, porque ele é um mega especialista na área dele. Agora, se você perguntar para ele de um trauma, de alguma coisa, ele vai falar que nem médico é, porque ele é especialista no olho, na parte oftalmológica. O mesmo acontece com um dono de padaria. Eu converso com um dono de padaria e eu falo, peraí, primeiro que não sabe para que tá, né, aquilo que a gente já falou do propósito. Segundo que ele não sabe nada do negócio. Ele só quer contar o dinheiro que está no caixa lá. Ah, fatura tanto, então eu tenho que buscar aumentar o faturamento e ele não entende o porquê. E aí veio uma pandemia e veio que nem um tsunami, né? Arrastando todo mundo que estava despreparado. Mas despreparado por quê? Porque não busca conhecimento na área específica. Então, você está dentro de uma padaria, Simone, é a mesma coisa. Eu tenho um funcionário meu, ele está aqui como atendente, ele fala assim para mim, nossa, meu sonho é daqui a um mês estar trabalhando no supermercado. Eu vou investir nessa pessoa? Eu não vou investir. Porque ele não, o sonho dele não está dentro do meu sonho. E aquilo que a gente falou, a gente nunca vai ter uma equipe engajada se essas pessoas estiverem buscando outras coisas. Então a gente precisa compreender o que cada um deseja, ajudá-los, porque se a gente fizer, se o dono conseguir conquistar isso, fazer com que os seus funcionários atinjam os seus objetivos pessoais, profissionais, imagina, Simone, o que a gente não vai ganhar com isso? A padaria cresce muito quando as pessoas que estão aqui crescerem também. Então, o nosso trabalho é justamente envolver a equipe nesse sentido e o olhar do dono para as pessoas. Mas, em primeiro lugar, entenda o que a sua padaria está fazendo aí e o que você, que diz que é dono de alguma coisa, que eu não me considero dono de nada. Você considera que eu sou o dono, você tem que se mexer, meu amigo. Vai para ação, parte para ação. Escuta um vídeo, assiste um vídeo e faça. Simone, eu faço receita todo dia no meu canal, receitas que eu vendo aqui. Tem pessoas que me mandam foto todo dia lá no Instagram, mas, gente, eu faço um bolo, a gente faz uma torta super bonita, uma trança, a pessoa faz um negócio completamente diferente. Às vezes tá Everton, bonito, mas às vezes não tá. você falar agora dessa questão das receitas dos produtos, né? É mais um exemplo desse conteúdo rico que a gente vê aí, né? A gente vê o quanto você coloca as receitas passo a passo, né? Você coloca tudo aí mastigado para as pessoas, né? Para o cliente, pro panificador que está ouvindo a gente aqui, né? E recentemente a gente conversou e eu te falei assim, Everton, eu tô com um curso para colocar já agora em maio, junho, que é sobre gestão de produtos, né? Gerenciamento de produtos, gerenciamento de categoria. Porque as pessoas estão fazendo receita e não estão olhando a Específico da nossa realidade do área, que... específico. Isso, né? Então, assim, quando a gente fala sobre receita, as pessoas muitas vezes querem seguir um roteiro, mas não querem entender o ingrediente, entender o porquê expõe de um jeito, o porquê embala de um jeito, o porquê aquele produto precisa de um passo a passo X, Y, Z, qual que é a ação de colocar esse produto para vender, qual que é a ação de recolher esse produto, qual que é a ação para coletar os dados e as informações desse produto, como que oferece esse produto para o cliente, né? Eu tenho certeza que das receitas todas que eu conheço do seu canal aí, lá no YouTube, tem assim... Quantas receitas tem? Você já fez a conta assim de cabeça atualizada, não? Não, tem mais de Tem muitas 300 receitas que receitas. eu vi. Se você pega essas receitas todas e vai aplicar em cada empresa que está ouvindo a gente aqui, nessas mais de 200, 300 que já passaram aqui ao vivo, né, com a gente, se essas empresas forem aplicar essa mesma receita do mesmo jeito, elas vão precisar de um curso de gestão de produto, que é o que eu te falei, né? O conhecimento, ele está dentro da internet de uma forma muito espaçada. Muitas vezes o conteúdo não conecta. E é por isso que as pessoas patinam, é por isso que as pessoas estão aí no dia a dia e não conseguem juntar um croissant maravilhoso, como você começou aqui a live com a gente, com esse chocolate todo, e um horário que a gente precisa de assar esse produto, tempo de forneamento, a forma de colocar o chocolate, para o chocolate durar dessa forma, com esse brilho, com esse aspecto. Isso tudo é gestão de produto, né? E nem sempre a gente consegue passar esse conteúdo
num espaço de tempo de 1 hora, de 2, numa live gravada, num vídeo no YouTube, né, meu amigo? E o desafio aqui nosso é exatamente esse, despertar aqui em quem está ouvindo a gente, o conteúdo tá aí para vocês buscarem, né? Mas entendam o que vocês estão fazendo, como o Everton disse mais cedo aqui na live, né? Ser especialista dentro da padaria, conhecer do negócio, é entender o seu negócio, não é o negócio do outro, não é a transformação que o outro negócio está vivendo, né? Cada negócio precisa de um processo de maturação. Conta aí para o pessoal, Everton, qual que é o processo de maturação das suas lojas? Todas elas são iguais? Todas elas têm as mesmas receitas 100%? Todas elas têm a mesma equipe, têm os mesmos BO, têm os mesmos resultados lucrativos? Não, cada uma tem uma realidade. E as pessoas estão aqui com a gente, cada uma tem uma realidade, não tem... Isso eu não vou deixar de falar, porque assim, não tô aqui para poder enganar ninguém, falar que é fácil, que tem uma receita de método, tem uma coisa... Não, a gente pode falar o que está dando certo, né, Everton? E as pessoas adaptem e transformem o seu negócio com base no que a gente tem de resultado positivo em cima disso, né? Eu gosto de mostrar, Simone, aquilo. É isso, total. Eu gosto de mostrar o que eu vivo, o que eu faço no meu dia a dia. Não sou melhor do que ninguém, já falei. Porém, se eu estou tendo resultado, dá para copiar algumas coisas do que eu estou fazendo. Essa é a minha pretensão, é mostrar isso na internet, né? E eu vejo, Simone, assim como você, produzindo esse curso, que não tem, é algo inédito, né, para a gente na padaria. É um curso que a gente tem que ter. Muito bom você ter pensado nas donas de padaria, eu fico feliz por isso. E esse tipo de conhecimento específico a gente precisa. Eu travei, Simone, o meu curso, Olho de Dono, no final do ano passado, início de janeiro, porque eu já percebi que ele estava partindo para um outro, assim, a demanda aumentou muito e as pessoas estão necessitadas de outras coisas. Então, muita gente com demandas técnicas, então como se o Everton fosse um consultor. Eu nunca tive um consultor dentro da minha padaria. Nunca contratei um consultor, mas eu admiro o trabalho deles. E é um trabalho a gente já essencial falou para qualquer muito setor. sobre isso, até quando a gente se conheceu, né? É fundamental para qualquer setor. Só que eu comprei padarias que passaram por consultorias, então eu aprendi coisas que eu não sabia baseado nas consultorias. Tem consultorias muito sérias para isso, de panificação. Vale muito a pena fazer. Só que, galera, eu penso assim, contrato o consultor. Eu, Simone, assim, dentro das minhas limitações, sempre tentei ensinar o que é que um dono que é considerado um dono bem sucedido, não que eu me considere, eu me ache alguma coisa, mas assim, se eu tenho algum tipo de resultado e isso pode inspirar alguém, o que eu faço? Família, a minha fé em Deus e como que eu penso do meu trabalho. Esse era o meu treinamento. Então eu encerrei justamente por conta disso, a minha demanda aumentou muito, né? Mas agora eu estou entregando tudo isso, a minha vida, pessoal, ó, a minha padaria está de portas abertas, não preciso nem falar, porque eu estou aqui na padaria o tempo inteiro gravando para vocês. E eu vou continuar, eu vou gravar muito mais e eu quero poder ajudar de coração todos vocês. Manda mensagem, comenta, entra aqui no canal da Simone, vamos participar junto, porque isso vai ajudar demais o setor. Eu gostaria, Simone, que tivéssemos mais Simones, mais Evertons por aí, porque eu ia conversar muito, eu ia assistir muito, ia interagir bastante. Eu acredito que a gente precisa de dividir mais dessa paixão que a gente tem com a panificação, né? Eu falo que a nossa experiência, ela só é nossa porque nós vivemos ela ao longo dos anos, construímos isso ao longo dos anos, né? Você que falou isso tanto aqui hoje, né? Sobre propósito, enfim. Quem já acompanha aqui sabe da história que a gente tem, sabe da nossa vivência dentro de padaria, sabe da nossa paixão pelas nossas famílias, do nosso carinho que a gente tem, do respeito do trabalho que a gente tem e que a gente não vai desistir, né? Que a gente vai transformar esse segmento da panificação para que realmente as pessoas tenham resultado, as pessoas podem ter resultado, né? Só que elas precisam se transformar, não tem jeito, né? Não tem como, né? Eu falo, até o milho de pipoca se transforma para a gente poder comer ele. Ninguém come o milho cru, né? E a mudança do milho de pipoca vem de dentro, né? Então a gente tem que olhar para o dono, cada um olhando para o seu próprio controle, para o seu próprio processo, para a sua própria receita, para o seu próprio conteúdo, para as suas experiências, para se transformar e ter sucesso, né? O milho não vai ser mais um, mas tem vários tipos de milho aí pelo mundo, né? O mundo, cada região tem um tipo de milho
e cada um vai ter uma transformação proporcional. A gente tem milho e tem pipocas coloridas aí, que é uma transformação, né? Então, meu amigo, que a gente possa colocar aqui mais isso para que as pessoas possam entender essa importância, né? E eu sei que você não nega uma live bem feita como as que a gente acredita há muito tempo, né? A gente já está indo para 1 hora, eu sei que você tem que fechar a loja também, a gente não pode continuar. O pessoal tá até falando aqui, nossa, pouco tempo e tal. A Você tem que gente. fechar a loja ou tem que fechar a live? Não, você tem que fechar a loja, não? Você vai fechar que horas aí? Não, aqui fecha às 22 horas. Ah, então. Não, eu falo fechar a loja porque a gente não pode Ah, ficar sim. falando esse tempo todo aqui, né? A live tem tempo à vontade, mas enfim. E o pessoal perguntou, eu vou deixar a live gravada sim, eu adoro conteúdos gravados, acho que as pessoas precisam consumir os nossos conteúdos de forma gratuita, tá aqui pra gente, né? E falando do curso que eu comentei com você agora há pouco, gestão de produto, gestão de categoria, gestão de produção, né? Isso tudo está dentro desse curso e realmente é um curso que eu tenho levantado aí com muito carinho e amor. A gente falou um tempão sobre isso, né? Sobre o propósito de colocar esse conteúdo aí para todo mundo. E em breve vai estar aí para a gente poder dividir. Espero que a gente possa fazê-lo junto, construí-lo junto, colocar conteúdo junto, né? O portal Padaria Lucrativa nasceu, não foi um portal para ser de consultoria, um portal para ser de fornecedores, um portal para ser de donos de padaria, não, é um portal de conteúdo com profissionais que falam o que o mercado precisa e o que traz resultado lucrativo aí para as padarias, né? Então, que a gente possa caminhar nesse desafio aí e ter cada vez mais pessoas seguindo a gente, desde que elas entendam a importância que a gente oferece para elas, né? Eu acredito que a gente não segue ninguém que a gente não goste, que a gente não acredite, que a gente não confie. E é por isso que a gente está aí nessa trajetória de sucesso há tanto tempo, né, Eu mano? penso, Simone, justamente nisso. As pessoas, o nosso propósito, como eu falei lá no início, ele transparece. Então, a gente cresce baseado nisso. Quando as pessoas entendem o que a gente está fazendo aqui. A gente não está aqui agora por dinheiro. A gente não está aqui para isso. Então, quando a gente consegue passar nosso recado dessa forma, Simone, as coisas são mais reais, naturais, simples, do jeito que eu gosto, e a gente cria uma relação verdadeira com as pessoas. É. Então é isso que a gente tem feito, graças a Deus, temos conseguido fazer, e a gente vai continuar, não vamos parar, somos A gente não imparáveis. desiste. Não, A gente não jamais. desiste. E tô vendo aqui, ó, a gente tem Cláudia, Flávia, tem um monte de gente que mandou mensagem recente para mim falando assim, Simone, eu não acredito que você está me respondendo. Aquilo que a gente conversou semana passada, ou deve ter uns 10 dias por telefone, que você falou assim, Simone, o pessoal não acredita que não é robô, né? Que a gente é que faz o retorno dos nossos canais, das nossas mídias, e às vezes a gente fica aí até mais tarde respondendo. Mas hoje eu tive Já duas peço empresárias que desculpas, mandaram, mas hoje eu não respondo, tá, pessoal? Desculpa. Tô tentando mas eu fiquei responder. muito feliz. Agradeceram aí sua atenção, seu canal, seu propósito. Falaram que vão te visitar em breve, tá? Depois eu te conto quem é. Que bom, Mas Simone. o pessoal tá Eu recebo querendo tanta gente, mesmo, né, Simone, acompanhar. eu recebo tanta gente todos os dias. É muito legal, é maravilhoso. Como Poder sobra ajudar as tempo? pessoas. Como que sobra tempo? Sério. Ai, Simone, semana passada um rapaz até ficou bravo comigo, porque ele veio de longe pra me ver, eu tava gravando um vídeo, mas eu fiquei até uns 15 minutos com ele e tal. Mas assim, é maravilhoso esse carinho que a gente recebe. E de verdade, eu quero que vocês entendam que eu tô aqui pra isso. Tô aqui pra fazer minha parte no mundo e ajudar a panificação dentro das minhas possibilidades. Ressaltando, não sou melhor que ninguém, não sou cara, nada, mas dentro do que eu faço, o que eu me propus a fazer, eu quero fazer muito bem feito. Para isso que eu estudo, para isso que eu me dedico. E o legal disso tudo, pessoal, a gente não nasce pronto. Só que tudo a gente tem capacidade de aprender. Não importa se você não foi o aluno nota 10 lá atrás. Hoje você pode ser. Então se especialize. Busque ser o melhor no que você está fazendo hoje. Você tem condições de aprender. Assim eu levo para a vida. Tudo o que eu quero fazer, eu consigo. A gente tem capacidade. Deus nos deu esse dom. Então vamos para cima, vamos aprender e vamos desenvolver. Everton, conta pro pessoal quais são os horários ou os dias que as lives vão pro ar lá no YouTube. Só porque eu vi aqui que eu recebi uma mensagem, foi até por direct.
perguntando, né? Falando assim, Simone, confirma pra gente quais são os horários que o Everton grava isso. E eu já vi aqui que tem gente querendo chegar aí ao vivo na próxima semana na Eita, sua que loja legal. para pegar essa live, tá? Essa live não a Ó, nossa, mas a sua gravação de produto. legal. Ó, na verdade, pessoal, as lives, no fechamento da pandemia, a gente mudou um pouquinho a questão das lives, a gente diminuiu muito, Simone. Mas assim, a minha dica é, se inscreva no meu canal e ative o sininho, mas no ativar o sininho, você tem que ativar também, como é que é? Ativar todas as notificações, porque o YouTube não manda, o meu YouTube manda para 5%. Então ative todas as notificações que você vai receber quando a gente entra ao É vivo igual o aqui conteúdo na aqui do padaria. Instagram, né? Assim, a gente sabe que a gente tem uma distribuição de conteúdo gratuita, mas que o Instagram e as métricas deles aí todas bloqueiam e encaminham determinadas das ações. Então, que o pessoal Sim, curte, compartilha, né? Manda o like, como o pessoal fala, né? Para a gente poder continuar levando esse conteúdo de valor para todo mundo, sim, vamos sim, Simone, tamo né? junto. Outra coisa que eu queria até comentar com você, Clodoaldo, que é um panificador, a gente já falou, já falei, fiz live com ele já também. Ele esteve em São Paulo acompanhando algumas visitas técnicas lá de Alagoas, né? Um panificador assim, visionário como a gente, né? Uma pessoa que acredita muito no segmento e que defende mesmo o segmento. E ele está aqui até comentando, dando esse parabéns para a gente, para mim, para você, pelo que a gente tem feito para o segmento, para a panificação, né? Colocando esse conteúdo todo aqui para o pessoal. Então, fico muito feliz. Obrigado, Simone. Tenho só que agradecer a todos vocês, obrigado pelo carinho, pelas mensagens. Simone, eu tô com medo da live de ser derrubada, né? Já passou de uma Não, hora. não vai ser derrubada, não. Pode Não? Ah, então despedir tá. aí com calma para o pessoal, despede do pessoal, para Ó, a gente pessoal, poder muito falar em obrigado. breve. Isso, vamos falar mais vezes. Obrigado pelo carinho, obrigado demais pelo convite, Simone. Me sinto muito honrado pelo seu convite. Quero mesmo poder ajudar no que eu puder ajudar a panificação. E você está fazendo muito bem a sua parte, está dedicando o seu tempo, né? Eu sei que você estuda bastante e é muito envolvida na panificação, então isso me motiva também. Eu acho que um dá força para o outro. E o nosso caminho é esse, pessoal. O meu caminho é esse. Eu entrei e a gente, quando começa a ensinar, a gente se apaixona por isso, quando a gente vê transformação nas pessoas. Se eu puder transformar, então, só que assim, eu vou falar um pouquinho da sua vida pessoal, eu vou falar da sua religiosidade, você tem que ter fé em Deus, tem que trabalhar isso, tem que buscar isso, e saber trabalhar com pessoas, envolver as pessoas para o caminho certo. A sua empresa, ela pode crescer, pode ir muito além de onde ela está hoje, mas tudo depende da sua ação e não do seu pensamento. Então, é partir para ação. Esse é o recado que eu queria deixar. Lembrando que hoje a função do dono é dar um cavalo de pau, reverter toda a situação da padaria. Hoje exige mudança de direção, mudança de rota. Isso é o que eu queria deixar para vocês nessa live. Mudança de rota com ação. E se deixar, eu vou falar até o ano que vem, que eu falo muito, Simone. A gente vai voltar para falar, meu amigo. Um beijo, obrigado, um beijo na família, em todo mundo aí, né? Obrigado, Assim, você na sua pessoal, também. dá um abraço aí em todo mundo da equipe também por mim. Assim que a gente puder, a Obrigado. gente vai encontrar, a gente vai estar aí presente, compartilhando ainda mais. E um beijo para todo mundo. E vamos embora, a gente não desiste, né? Vamos sim, Simone. Um Beijão. beijo. Tchau, Tchau, pessoal. gente. Obrigado. Obrigada, gente. Obrigada mesmo pelo tempo que vocês colocaram e disponibilizaram aqui pra gente. E semana que vem, agora que eu lembrei, dar essa última dica aqui, o Everton, que senão depois eu Bora. esqueço. Semana que vem eu vou ter essa live que eu comentei com vocês aqui, da Luísa, né? Luísa Carneiro, da Boníssima Vila da Serra. A gente vai falar sobre a importância e o poder dos influenciadores digitais. A gente vai falar na próxima semana. E eu tenho um outro convidado aí de São Paulo, que é o Luciano, da Big Bread Time. A Mega gente vai falar panificador. uma loja que eu adoro, né? A gente tem muita coisa em comum e também semana que vem é meu convidado aqui para essas lives ao vivo. Então, acompanhem e a gente continua falando de padaria. Obrigado, Simone. Vamos sim, vou acompanhar Um todas. beijo. Beijão. Tchau, tchau, Tchau. gente.